Senhor está falando nesta manhã. Crianças até 12 anos, por favor, com a evangelista Daiane. Geradores geradores de avivamento? Geradores de avivalistas? Geração de avivalistas. Caraca. Geradoras de avivalistas, geradoras de profeta. Tudo que é de bom no Senhor elas fazem, em nome de Jesus. Para resumir tudo. Crianças até 12 anos, Flávio Sorte, você não vai, você fica aí. Tá, Flávio Sorte? Você não tem 12 anos. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Que manhã é essa, hein? Meu Deus. Tomar uma aguinha. Já abriram a minha água aqui. Alguém bebeu, hein? Hoje, nesta manhã, né? Nossos apóstolos, já consagrei a pastora mais uma vez. Nossos apóstolos, nosso apóstolo, nossa pastora, está recarregando as baterias porque vem grandes coisas por aí. O ano está só na metade. Daqui a menos de 15 dias, é menos de 15 dias? Hoje é dia 20, né? Daqui a 17 dias nós vamos ter a celebração da maioridade da Betel. Quem dá um glória aí? A Betel vai fazer 18 anos, glória a Deus. Então tem muitas coisas grandes para acontecer e por acontecer neste novo ano celular. Quem crê na palavra do duplo favor de duplicar as quantidades de célula nesse ano ainda, duplicar a quantidade de líderes, duplicar a quantidade de casas, duplicar a quantidade de pessoas, e já está pequeno aqui em nome de Jesus. Então nossos apóstolos estão aí recarregando as baterias porque grandes coisas vêm pela frente. Hoje nós vamos dar sequência na série Discipulado, né? Discipulado 1. Hoje nós vamos falar sobre o batismo, que vai acontecer também no dia 10, na manhã do dia 10. Quais células que tem povo para batizar e levanta a mão? Glória a Deus, é isso aí. Batismos são novos discípulos. Novos discípulos são novas pessoas que vão ganhar novas pessoas para Jesus, amém? É um batizando o outro, é um trazendo mais uma pessoa. E em breve nós estamos com isso aqui que não dá mais para colocar. A gente vai ter que comprar ali do lado, comprar ali na frente, comprar ali, comprar ali. Ai. Como eu falei, o apóstolo, a filial 01, porque o número é infinito, né, gente? Amém? Você pode abrir sua Bíblia aí, por favor, em Mateus 28, 19. Na versão NVI. Que isso, hein? Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É só de São João de Meriti? É só da Baixada Fluminense? É só do Rio de Janeiro? É só do Brasil? É de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tenho a felicidade de ministrar novamente essa aula. Quando nós tínhamos o Centro de Treinamento Betel, tive a felicidade de ministrar este curso inteiro, né, o Discipulado 1. E para mim, como diria um irmão nosso, que acho que vocês não conhecem, é motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã. Relembrar um pouquinho daquilo que foi falado há muito tempo atrás. Então, o batismo, o que significa batismo? A palavra batismo, no grego, significa submersão nas águas. Mergulhar totalmente, né? Quando nós batizamos alguém, simbolicamente, quando ela submerge, ela está publicamente mostrando para mim e para você que ela está morrendo para aquilo que ela fez anterior ao batismo, e quando ela emerge das águas, ela está nascendo como nova criatura. É algo simbólico, mas que tem um poder espiritual muito profundo. O inimigo, ele usa atributos, né, físicos e normais para se apropriar de coisas que ele faz. E quando nós executamos estes simbolismos esses simbolismos na esfera natural e espiritual, o inimigo perde o poder. Por que o inimigo ele precisa de oferendas, ofertas, imagens para poder ter legalidade sobre alguma coisa? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa fé em objetos práticos, em objetos palpáveis. Mas a nossa fé, ela é algo imaterial, ela é algo sobrenatural, ela é algo que não se consegue mensurar. Você consegue sentir como o amor. Eu não consigo
demonstrar fisicamente o amor que eu tenho pela minha esposa. Teria que ser igual a mim, né? Quer dizer, maior. Mas o meu amor por ela é muito grande, enorme. Amém, amor? Hoje tem, hein? Tô plantando, né, gente? Sou bobo. Hã? Como diria o nosso apóstolo, é igual o forno a lenha. Você coloca a lenha, acende o fogo e deixa queimar. À noite talvez você tenha um cozido, um assado, alguma coisa assim. Então, gente, o batismo é basicamente isso, né? Lá em Romanos 6, 33 e 4 vai dizer o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Simbolicamente, nós descemos as águas como velhas criaturas, como pecadores, como pessoas sujas, imundas, cheias de pecado, cheias de mácula, cheias de carrapicho. E quando nós voltamos, né, emergimos da água, nós voltamos limpos, assim como Jesus, quando foi ressuscitado, quando foi ressurreto, quando voltou dos mortos, voltou limpo. Por ele não tinha pecado, mas ele voltou com o corpo glorificado. Então, quando eu e você escolhemos, entendemos o significado do simbolismo do batismo, nós vivemos a essência daquilo que nós somos. Quem aqui gosta de usar a camisa do time aí? Levanta a mão. Quando você usa a camisa do seu time, você se identifica como aquilo que você gosta, que você ama. O batismo é igual. Quando você se batiza, você bota a camisa do time de Jesus. É a única camisa que eu coloco fora a camisa do meu Vascão. Porque a camisa de Jesus, as vestes de Jesus são brancas, são alvas, são puras, e todos nós devemos vesti-las. Independente do título, do time que você torce, independente da sua posição política, ideológica, independente daquilo que você acredita, se é pós-tribulacionista, se é pré, se é não importa. Você vestiu a camisa de Jesus, você entendeu, é o que basta. Jesus tem que ser o centro da minha e da sua vontade. Não pode ter nem sombra nem variação. O batismo não salva, mas expressa uma fé existente. Ele é um ato público de quem decidiu viver para Deus. Mas por que nós precisamos ser batizados? Porque aquele que nós seguimos como mestre, ele deu esse exemplo. Eu costumo falar muito na mídia que o nosso maior e o único exemplo de liderança é Jesus. Quer liderar com excelência? Mire em Jesus. Ele não mandava fazer, ele fazia. Ele dava exemplo de tudo que era correto para fazer. Então, Jesus lavou os pés, Jesus tocou no doente, Jesus jejuou, Jesus sofreu. E por que eu e você não queremos passar por isso, se nós enxergamos Ele como nosso mestre, como aquilo que nós temos que seguir? Então, por que Jesus foi batizado? Jesus não tinha pecado, mas se submeteu ao batismo como exemplo de obediência e entrega ao plano de Deus. Lá em Mateus 3, 13 ao 17, vai dizer o seguinte: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João sabia quem era Jesus, amém? Só que Jesus responde: deixa assim por enquanto, convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, se Jesus, o nosso alvo, o nosso centro, o nosso estilo de vida, fez algo, nós como seguidores, como discípulos, nós como amantes
dessa filosofia não humana, mas uma filosofia celestial, devemos fazer o mesmo. Não tem como eu e você dizermos que somos seguidores de Jesus e não cumprirmos aquilo que ele fez, foi relatado na Bíblia. Você entende isso? Não existe diferença. Qualquer coisa que você faça diferente daquilo que Jesus fez na Bíblia, você está contradizendo o que ele fez. Então, se eu e você em algum momento fizermos alguma coisa que é contrária à vontade de Jesus, nós estamos fazendo a vontade de quem? Do inimigo. 13. Nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Então eu e você precisamos entender que fazer a vontade, seguir à risca aquilo que Jesus nos deixou como manual de instruções, nós precisamos fazer. Quando você compra um celular novo, ele vem com um manual. Ou como diriam os outros, vem com um manual. Se você não seguir aquilo que está escrito, as novidades, né, que tem no manual daquele celular novo, aquele iPhone 16, quem recebe aí? Aquele Samsung S25, quem recebe aí? Que isso, olha o Nicolas, com as duas mãos. Se você não seguir aquilo que está no manual, você vai usar daquele aparelho, ou daquele instrumento, ou daquele produto, bem menos do que ele pode te entregar. Por exemplo, vamos dizer que no celular tem o Wi-Fi 6, que hoje é o top de linha, e você não sabe ativar ele, você vai continuar com a internet reduzida, porque você não sabe usar ele na totalidade. Parafraseando, se você não sabe como orar e como pedir a Deus, como é que você vai acessar as salas que estão lá em cima, que a pastora Flávia Afonso falou lá na filial que a gente tem? Uma salinha que está escrito lá umas 20 caixas escrito Flávio. Tem umas 30 escrito Leia, tem umas 40 escrito Daniele. Tem uma salinha de bênçãos e de prosperidades para mim e para você. Só que eu e você precisamos acessar. Talvez eu e você estamos dando um endereço errado. Ele não está encontrando. Né, Mariana? Talvez a minha e a sua oração não está sendo direcionada para aquela caixinha de bênção e de promessa que já foi liberada. Só que eu e você não conseguimos acessar. Porque a nossa caixa postal está errada. E o batismo também é uma maneira da gente atualizar os nossos dados. Não tem quando você vai fazer qualquer coisa que pedem para atualizar os dados? Então, atualiza os seus dados com o Senhor. E é muito profundo isso, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, né? Ah, eu não faço nada de errado. Eu não roubo, não mato, não fumo, não cheiro. Mas o principal você não fez ainda, que é entregar a sua vida para o Senhor, entender que Ele tem que guiar os seus caminhos. O batismo de Jesus foi uma confirmação divina e um modelo para nós. Batismo como testemunho público. O batismo é a confissão visível de um coração transformado. Desde os primeiros cristãos, quem cria no Evangelho se arrependia e era batizado, publicamente. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Você pegou a referência? 3.000 pessoas. Você entende que o número 3.000 para um avivamento é um número profético? Você entendeu que foi liberado na conferência de Pentecostes um número profético para essa casa? Para que cheguem 3.000, eu preciso que o povo esteja preparado para esses 3.000. Você consegue, Mariana, dar conta de 3.000? Você consegue, Andres, dar conta de 3.000? Você consegue, Renata?
A Renata não dá conta nem dela. Tá vendo? Tá só o pó da rabiola, bichinho. Você consegue, lá, dar conta de 3.000? Mas se nós nos unirmos e dividirmos esta carga ou esta quantidade de pessoas, nós conseguimos. Hoje nós temos aí 400 membros. Faz uma conta rápida aí para mim na calculadora. Divide 3.000 por 400 para ver quantas pessoas darão por... Dá o quê? 5 pessoas? 6 pessoas? Quanto? Uma a gente corta no meio, né? É uma pessoa e uma criança. 7 pessoas e meio, em torno de 8 pessoas. Você consegue, Mariana, dar conta de 8? Não é mais fácil? Essa é a visão celular. Então 3.000 vai chegar, mas precisa que eu e você estejamos preparados. E como que começa? Com batismo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui batizadas, já foram batizadas, mas nós precisamos reproduzir isso constantemente nas nossas células e para a nossa família. O batismo é uma declaração pública de quem agora pertence a Jesus. Como eu disse anteriormente, é como vestir a fé diante de todos, é identidade e separação do mundo. Lá em Colossenses 2:12, tendo sido sepultados com ele no batismo e com ele ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 3:27, pois todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Porque o batismo representa, entrar na água é a morte com Cristo, submergir o sepultamento da velha criatura e sair da água a ressurreição para a nova vida. E aí, o que eu e você precisamos ter? Quais são os requisitos? Qual é o checklist que eu e você precisamos ter para se batizar? Precisa ser bonito? Senão o Mário não teria sido batizado. Com todo amor. Ele é feio para mim, mas para Simone ele é lindão, né, Simone? Precisa tocar óculos, filha. Quais são o checklist, os requisitos para que eu e você possamos nos batizar? Arrependimento, Lucas 3:3. E João foi por toda a região do Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Fé em Jesus, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Decisão e obediência. Indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Atos 8:36. Escuta isso, o batismo é para quem ouviu, creu, se arrependeu e quer obedecer. Eu lembro que quando o Senhor me encontrou, eu passei aí mais de um ano até ser batizado, porque para que eu fosse batizado eu precisava ter uma vida conjugal debaixo das bênçãos do Senhor. Então precisava de um casamento religioso. Só tinha tido um casamento civil, então debaixo da lei do homem eu estava correto. Mas a lei do homem não é superior à lei de Deus. Então precisamos fazer um casamento religioso e eu tive a felicidade de casar no Casados para Sempre, que hoje eu somos um casamento comunitário muito bom. Não deixou a desejar em nada para um casamento religioso. Claro que não vai chegar aos pés da Lalá, né? Mas muito bom. E após este casamento, esperamos ainda o tempo do batismo. E eu tive a felicidade e a honra de ser batizado junto com a minha esposa, Daniele. Nós nos batizamos juntos e ceamos a primeira vez juntos. A importância desse simbolismo, a importância desse ato como casal também é muito importante. Está rindo do que, Isabel? Hã? Coube, era uma piscina grande. Não era aqui, não. Foi num sítio. E foi na piscina maior ainda. Foi no sítio, foi lá no Hernani. A Daniela fez o cabelo nesse dia. Sei pra quê. Ela, voltou ao normal. Ela tá falando para mim ficar quieto. Amém.
Tira essa parte aí, por favor. Então, assim, o batismo ele é muito importante, né? Como casal. Eu já tive o privilégio de batizar meu filho e minha filha. Alguns aqui já tiveram o privilégio de batizar os seus filhos. E você vê como que isso é importante para a sustentação da sua família, né? E a nossa igreja, os nossos pastores, eles têm essa consciência e esse cuidado de nos permitir fazer parte de um momento muito especial da vida dos nossos filhos, né? E o que o batismo não é? O batismo não é um ritual mágico, nem um passaporte automático para o céu. Ele é importante, mas não substitui a fé genuína. Isso é muito importante que você entenda. Lucas 23, 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. De quem foi essa fala? É o ladrão na cruz. Ele não é o ladrão da cruz, tá? Ele não roubou a cruz, ele estava na cruz. Então, o ladrão na cruz, ele foi batizado? Sim ou não? Mas a palavra diz que ele estaria com o Senhor. Então, muitas vezes, nós vamos ter talvez a última oportunidade de falar do amor de Jesus para uma pessoa no seu último respiro. E se você ficar convencionado ao batismo... Quem já viu aquele filme... qual é o nome do filme? Esqueci. Você acredita? Você acredita que é um bombeiro, que ele é até processado lá nos Estados Unidos porque ele vai socorrer um acidente, parece que uma caixa d'água, não dessas que a gente tem aqui, daquelas caixas d'água americanas, cai em cima de uma pessoa e no finalzinho, quando a pessoa está nos últimos momentos de vida, ele pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus e a pessoa aceita Jesus, ele deixa uma cruz e ele é processado por conta disso. E o filme é muito interessante, se você puder ver, veja. Você acredita? Não vai baixar na internet não, hein? Então, esse filme nos exemplifica claramente, além, claro, do texto que nos dá a base para isso, de como o batismo é um simbolismo, mas não substitui a minha e a sua fé. Não substitui a minha e a sua escolha por Jesus. Claro, se nós temos a oportunidade, como o eunuco tinha, eu acredito, eu creio, tem algo que falta? Nada. Claro que existem algumas regras, existem alguns checklists para que você possa ser batizado, né? Esteja apto a ser batizado. Se você tiver dúvida, procura o seu líder de célula que ele vai te ajudar. Então, o ladrão na cruz foi salvo pela fé em Jesus, mesmo sem ser batizado. O batismo também não substitui o arrependimento, não deve ser feito por pressão dos outros. Nunca pressione ninguém a se batizar. Tem que vir dele. Tem que ter um entendimento da pessoa. Assim como crer em Jesus, aceitá-lo, né? Ou entender que ele é o seu Senhor e Salvador. Esse negócio de aceitar eu não curto muito não. Tem que ser algo espontâneo. Não deve ser feito por pressão dos outros e não deve ser uma decisão emocional, mas espiritual e consciente. Porque, irmãos, quando é uma decisão emocional, inconsciente, não é batismo, é banho. E banho não tem simbolismo, a não ser lavar o seu corpo. Agora, sepultar a velha criatura, não rola. E o que vem depois do batismo? Né? O batismo é uma virada de chave, você encontrou Jesus, Jesus te encontrou, você reconheceu quem Ele é, você entendeu o que você precisa, você foi discipulado a respeito do batismo, entendeu, quis, realizou o batismo, foi uma festa igual nós vamos ter aqui no domingo, dia 10. E o que vem após o batismo? É uma virada de chave, né? O que vem após o batismo? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O batismo é o início da caminhada cristã, mas não é o fim. A partir dele, o cristão é chamado a participar da comunhão da igreja, a ceia, crescer no conhecimento da palavra, o discipulado, servir com os seus dons. Então,
Se você tem algum dom, seja louvor, seja pregação, seja dança profética, seja mídia, e você não é batizado, você não pode servir. Não é só o batismo, tem uma série de situações que você precisa estar apto para poder servir na igreja com o seu dom. Servir com seus dons, produzir fruto de arrependimento e perseverar até o fim. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O batismo é um divisor de águas, é um testemunho espiritual poderoso e é o marco visível de uma decisão eterna. Amém? Finish. Acabou. Por que eu preciso dar mais contexto de uma coisa tão simples como o batismo? Você precisa saber o básico do que é o batismo, mas o convencimento e o entendimento vem de você. Você estuda para uma prova, você estuda para qualquer coisa, mas se você na hora não tiver aquilo gravado na sua mente, você vai tirar nota ruim, ou ruim, né? Então o batismo, ele precisa estar em você como um entendimento de o que é o batismo. Até para você passar para o seu filho, para sua esposa, né, para os seus parentes. Então o estudo sobre o batismo é isso. É simples, claro e objetivo. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Pensa que você está numa sala de aula, embora eu não seja professor. Pensa que você está numa sala de aula. Tem alguma dúvida? Não? Amém? A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.